irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, sem nos tardar, deixa eu pegar aqui e colocar algo. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor. Porque muitas vezes nós tivemos um dia muito agitado, né? O pastor Laércio falou aqui, já que ele disse na hora do louvor. Mas quantas vezes nós entregamos tudo ao Senhor? E realmente entregamos tudo. Sabe aquele negócio de vir cheio, de querer estar cheio, de querer ter razão? Entrega hoje nas mãos do Senhor. Muitas vezes as nossas aptidões querem falar mais alto que a presença, ou as nossas razões mais alto do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entrega, deixa essa presença ela quebrar o jugo. Essa unção que Deus está derramando, despedaçar o jugo, ou seja, despedaçar este conceito que você veio aqui, que tem que ser desse jeito. Quem disse? Oh, aleluia! Santo é teu nome, Pai. Aleluia! Vem, Espírito Santo. Aumenta a sua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Oh, aleluia! Vem, Senhor, despedaça agora grilhões. Retira algemas, amarras. Retira, Senhor, todo este conceito. Retira, Pai, toda esta prisão. Retira toda essa resistência de poder entregar e dizer que o Senhor é Deus quem faz. Retira, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Manifesta, Senhor, a sua graça, a sua glória, o seu poder. E não deixe nada. E não deixe nada mais impedir esta presença, Senhor, de estar, Pai, na dimensão, na profundidade, na largura e no comprimento daquilo que o Senhor preparou para a vida de cada um, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, mais e mais de Ti, Pai. Oh, aleluia. Santo, 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 Santo. Já vá recebendo este refrigério do Senhor, mas não deixe de entregar tudo. O Senhor quer que você se esvazie, 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 para que Ele te encha. Mas não é esvaziar e ficar vazio à mercê daquilo que Satanás tem tentado jogar na sua mente. Não, é fazer com que a sua mente seja levada cativa ao conhecimento de Cristo, e você receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para você nesta hora. Vai recebendo em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que todo este peso que você entrou aqui, mas não peso da glória, mas peso de muitas vezes estar até inconformado, ou peso de relutar, ou peso de até mesmo questionar algumas decisões de Deus, coloca nas mãos dele agora. Coloca nas mãos dele agora. Coloca nas mãos dele. Estamos aqui, Pai, nesta hora, Senhor, diante da Tua face e da Tua presença, Senhor. E não queremos, Pai, estar ou permanecer neste lugar, Senhor, se não for, Pai, para poder ter, Senhor,
e para poder sentir, e para poder revelar a presença da Sua glória dentro de nós, nas nossas entranhas, Senhor. Se for algo, Pai, simplesmente para nós participarmos, nós não queremos. Nós queremos, Pai, é viver esta presença, é viver, Pai, esta profundidade, viver este relacionamento contigo dia após dia, Senhor, na tempestade, na luta, no problema, na circunstância e na dificuldade, Senhor, porque é nelas que o Senhor tem nos aperfeiçoado. Porque quando estamos alegres, muitas vezes, Pai, ficamos dispersos diante da Sua realidade. Então nos mantenha alertas, alegres, mas alertas, felizes, mas alertas, regozijantes, mas alertas, e possamos não só receber, mas entregar tudo diante de Ti nessa hora. Entregamos tudo diante de Ti, Pai. Entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Santo, 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 Santo. Obrigado, Jesus. Foi pelo Seu sangue, Jesus. Foi pela Sua morte, Jesus. Foi pela Sua ressurreição, Jesus. Foi pelo Senhor que chegamos a ter este acesso e receber o Espírito Santo de Deus e sermos, Pai, completamente transformados, não só o caráter, mas tudo aquilo que nós éramos, para que a Sua verdade e o Seu querer fosse revelado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, oh, aleluia, glórias a Ti, Pai. Maravilhoso Tu és, Pai. Maravilhoso Tu és, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Receba, Senhor. Receba. Receba, Senhor. Receba, Pai, que nós somos, para que o Senhor mostre aquilo que nós não conseguimos ver ainda. Que o Senhor mostre aquilo que nós não conseguimos enxergar ainda. Que o Senhor mostre aquilo que muitas vezes nós limitamos os nossos olhos de verem, Senhor. Revele, Senhor. Revele o Seu senhorio, a Sua presença, a Sua graça e a Sua glória, Pai. Somos Seus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Entregamos tudo diante de Ti, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 37. Por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler só 2 versículos nesse primeiro momento. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38.
Você que for encontrando, já vai se colocando em pé. E você que não trouxe a sua Bíblia no celular, glória a Deus pela sua vida, que você já vai estar começando a folhear, né? Você que está no seu celular, já tira as notificações lá, hein? Já aconteceu isso aí aqui, viu, irmãos? E ó, não é porque não estava na Bíblia. E foi até a pastora Branca. Estava com a Bíblia aberta. Daqui a pouco, a hora que ela pegou, ela estava lendo, apareceu a propaganda. Já Xiaomi, né? Daí acaba com tudo, né? Primeiro todo mundo dá risada, né? Já começa por aí. Amém? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Todos? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Podeis assentar? Pai, glórias a Ti, Senhor. Mais uma vez eu te clamo e te peço, leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. E nessa hora, Senhor, coloca arcanjos com espadas de fogo desembanhadas, Pai, aqui ao nosso redor, aniquilando, cancelando e anulando todo tipo de ação do inimigo agora, Pai, em nome de Jesus. Guarda as mentes, ó Senhor, que este capacete, Senhor, chamado salvação, seja a referência, Pai, de cada um dos teus filhos, no decorrer, Pai, destes dias, até a sua vinda, ou até os nossos dias que são contados por Ti. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor me levou a esta passagem, se vocês forem observar bem, Lucas, ele começa dessa maneira, mas ele não detalha como Mateus. Por quê? Do que ele está falando? Ele está falando de um dos trechos do Sermão da Montanha. Então, nesse trecho específico, o que acontece? Mateus, ele destrincha, ou seja, ele coloca bem, assim, detalhado como é. Mas Lucas não, Lucas é muito direto e objetivo. E quantas vezes, e aí você pode me dizer também, quantas vezes nós lemos, principalmente este trecho que fala assim: dai e ser-vos-á dado. Na nossa cabeça vem primeiro o quê? Pode falar. Vem? Dinheiro. Não é isso? Já fala de dízimo, já fala de oferta, já fala disso, daquilo. Mas, vamos entender qual é o contexto dessa história? O que está dizendo isso? E quando o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo em relação a isso, ele falou assim: tem muitas pessoas sofrendo disso e não estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Como assim? E o Senhor, ele me deu este seguinte tema: a retenção nos adoece. Tudo o que retemos nos adoece. Loucura? Não. E nós vamos ver exatamente daquilo que está escrito aqui. Porque se a gente quiser falar de parte financeira, tem versículos específicos. Exemplo, Provérbios 11:24. Quem dá com generosidade vê as riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Entenda? Financeiro. Mas o que nós estamos falando é de algo muito maior e muito mais profundo. Nós estamos falando de algo que cria, entenda, cria num ambiente espiritual tudo aquilo que nós estamos colhendo. Aqui está falando de semeadura na essência da semente. Como assim? O que o Senhor está querendo nos mostrar? O que Ele está querendo nos dizer? Ele fala que não nos reter o quê? O que Ele está falando de uma forma que a gente pode olhar? Primeiro, lógico, a gente vai olhar. Não julgar, ou seja, não julgar a ponto, ou seja, não falar a ponto de não discernir o todo do que está acontecendo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mas a palavra nos ensina, não ensina?
Se nós não compreendemos o que está acontecendo, por que estamos falando? Por que estamos dizendo? Por que estamos lançando palavras que nós mesmos vamos colher? E esta compreensão ela tem que ser de uma maneira muito rápida na nossa vida, porque senão nós vamos começar a colher coisas que nós achamos que nós não fizemos. Olha que interessante. O que diz na palavra? Diz que a semente, quando você planta, você colhe a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Então, cada palavra que sai da nossa boca, a gente já vai colher a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Então, quando ele chega, ele fala assim, que nós temos que discernir, nós temos que agora começar a prestar atenção. Quantas vezes nós relacionamos a nossa vida com jogos de videogame? Ou seja, nós temos que passar por fases, né? Até chegar lá na fase final, né? Onde a gente vai pegar, vamos derrotar como que é o nome lá? O chefão, né? Que a gente fala, vai lá, a gente vai ter que derrotar lá. Mas na verdade, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos num aprendizado e num crescimento constante. Esse negócio da gente passar por fases, entenda, nós estamos passando sim por processos que vão nos fazer crescer se nós permitirmos. Através do quê? Através daquilo que sai da nossa boca. Porque muitas vezes nós queremos ver tanto algo acontecendo que a gente esquece de perguntar para Deus se é para nós abrirmos a nossa boca. E aí quando ali o próprio Jesus, tá? Ele que está dizendo essas palavras, ele começa a falar, ele começa a nos ensinar. Na hora o Espírito Santo de Deus chegou e falou assim, você está compreendendo o que é reter? Eu assim, não. Me ensina, me fala. Aonde tem isso aqui? Ele falou, sabe o que é? É que muitas vezes nós mesmos impedimos a transformação de Deus na nossa vida. Nós mesmos permitimos que as bênçãos de Deus não cheguem na nossa vida. Nós mesmos permitimos que o poder de Deus não se revele na nossa vida. Sabe tudo por quê? Porque nós retemos aquilo que é para ser liberado e nós liberamos aquilo que é para ser retido. Como assim? Quantos de nós já amaldiçoamos os nossos filhos? Quantos de nós já amaldiçoamos o nosso emprego ou o nosso chefe? Quantos de nós já não amaldiçoamos cônjuges ou amigos? E amaldiçoar, entenda bem, não é chegar lá, agora vou lá fazer uma macumba. Não! Uma palavra maldita, e maldita não é dita em momento inapropriado, não, é maldita mesmo, que você lança e profere condenação. Por isso que aqui, quando ele fala especificamente, e ele mostra para nós assim, dai e ser-vos-á dado. Tudo aquilo que nós oferecemos, vem. Quer transformação? Mostre transformação. Quer poder? Mostre poder. Quer presença? Mostre presença. Quer ver a glória do Senhor manifesta? Manifeste esta glória através das suas ações e as suas atitudes. Quer ver fé? Demonstre. Tenha ações e atitudes de fé. Porque senão, nós vamos ficar como meros espectadores das palavras que saem da nossa boca e vamos recitar várias vezes todos os trechos da Bíblia, porque nós já sabemos de cor e decorado tudo que está escrito. Mas nós não praticamos. Nós não compreendemos a ponto de discernir que nós mesmos temos retido a transformação. Vamos começar por ela. A transformação que Deus ele tem para nós. Que transformação? A transformação primeiramente do nosso caráter. A transformação do nosso entendimento. Porque quando ele transforma caráter, na hora a gente vai lá e vê Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Então todas aquelas virtudes do fruto do Espírito, quer ver? Vamos lá.
Espera que chega, irmãos. Aleluia. Vamos lá. Está chegando. Aleluia. Passou. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e na minha tradução está temperança, em algumas traduções domínio próprio. Quando este caráter ele começa a ser transformado por este fruto, o Espírito Santo de Deus começa a nos colocar em situações para nós sermos forjados. Como assim? Já viu aquela história de pede paciência, o Senhor vai te colocar numa situação para você ter paciência? Então, por isso que já aprenda, desde já, peça sabedoria, porque daí você vai saber como resolver algo, para que você não fique passando sempre pela mesma prova e sendo reprovado. Então, sabedoria, a sabedoria, ela nos dá o discernimento daquilo que nós temos que fazer. Então, quando o caráter ele começa a ser transformado, pode perceber, um caráter transformado e uma mente renovada acaba gerando o quê? Acaba gerando palavras que vão transformar, palavras que vão gerar um ambiente diferente, palavras que vão gerar não só a salvação, mas palavras que vão fazer com que a glória do Senhor ela se manifeste. Então, um caráter transformado, junto com uma mente renovada, começa a dar uma legalidade para nós não retermos mais a transformação. Porque quando nós não retemos a transformação, tudo em nossa volta começa a ser transformado. A gente fala assim, aquele ali não tem mais jeito. Não, peraí. Senhor, na sua palavra está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu caráter tem que ser moldado nisso. Então eu profetizo em nome de Jesus. Sim, vai ser transformado em nome de Jesus. A nossa palavra, a nossa conduta começa a ser outra. De repente está ali, está todo mundo sendo mandado embora na empresa. Daí todo mundo vai assim: Senhor, o Senhor me colocou aqui, aleluia. Se eu estou aqui, estou para a glória do seu nome. E se o Senhor me colocou aqui, só o Senhor me tira daqui, independente da voz da demissão, eu creio na voz da promoção, porque o Senhor prometeu que eu vou estar aonde o Senhor me colocar. E esta voz profética, esta palavra liberada a partir desta transformação, que você não retém mais, libera o reino espiritual naquele lugar. Então o Senhor ele começa a nos conduzir. Quando nós não retemos essa transformação, o Senhor começa a nos levar a níveis de entendimento e a viver de uma maneira sobrenatural. Você vai fazer loucura? Não. Agora, quantas vezes você reteve a sua bênção? Quantas vezes? Pensa aí. Não, mas eu não, você acha? É mais ou menos assim: não, eu nem pecar, pecou, né? Mas não, nem pecar, pecou, já, acabou. Vai começar tudo de novo, final da fila, vai. Começa lá de novo, final da fila. E normalmente é isso que acaba acontecendo. E onde nós travamos as nossas bênçãos? Quando o Senhor ele falou comigo, ele me levou lá no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 16, versículo 23, que fala assim: e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. O que tem a ver? Quem é esse cara? E Aitofel, nunca ouvi falar desse nome, né? Eu talvez nem tenha lido direito na Bíblia. Quem é esse daí? Esse daí simplesmente era um amigo de Davi, amigo próximo do rei Davi, confidente de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Aitofel, como nós lemos, era o quê? Aquele que aconselhava.
como se fosse o próprio Deus. Mas espera aí, a gente está falando de reter as bênçãos, está falando de um cara. Isso, vamos chegar lá. Porque Aitofel, ele tinha isso na vida dele. Ele tinha este dom de aconselhar, e o aconselhamento dele, particularmente, era como se fosse a própria voz de Deus falando o que era para ser feito. Mas aconteceu um fato, e este fato é onde nós começamos a enxergar que muitas vezes nós passamos por estes processos, e se não houver a compreensão, nós acabamos chegando e deixando com que isso aconteça, como aconteceu com Aitofel. O que aconteceu com ele? Ele ficou sabendo da traição, ou melhor, traição não, vamos colocar do pecado que Davi cometeu com Batseba e também com Urias, o seu marido. Ou seja, mandou Urias ir lá para o campo de batalha, e nesse campo de batalha ele morreu, e ele já tinha se deitado com ela, depois assumiu ela como mulher. Mas aonde tem pecado aí então? Tem dois ainda, né? Não é só um. Mas não vamos relatar ele, vamos relatar o que aconteceu. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Batseba. Sendo avô dela, o que aconteceu? Mas não era amigo. Perceba, não era amigo de Davi, não era próximo de Davi, não era uma pessoa que se relacionava com Davi, mas muitas vezes, diante das circunstâncias, diante do não falar, diante do não conversar, diante de emprestar ouvido a terceiros, ou de deixar com que as pessoas induzam aquilo que você tem que dizer, ou aquilo que você tem que fazer, ele deixou com que o espírito de amargura entrasse dentro dele. E este espírito de amargura fez com que ele se afastasse de Davi. Esse afastamento de Davi fez com que ele continuasse com o dom. Perceba bem, Deus não tira dom. Deus não tira dom. Mas não significa que aquele dom você já não possa estar corrompido. Então, através disso, o que aconteceu ali? Ele começou a aconselhar o filho de Davi, que até então estava, ou fez um motim para poder tirar o pai do reinado. Mas, por que Aitofel passou por isso? Porque Aitofel, ele teve algo que era primordial na vida de quem realmente quer servir a Deus. Ele reteve o perdão. Ele reteve a proximidade. Ele reteve a intimidade. Ele reteve aquilo que era primordial da amizade que eles tinham para dar ouvidos a terceiros. E quantas vezes nós perdemos isso com Deus? Nós estamos tão ligados ao ambiente que nós esquecemos de ouvir a Deus. Nós estamos tão ligados às coisas que estão acontecendo que nós esquecemos de ouvir a Deus. Pastor Lércio iniciou o culto aqui falando algo. Olha a projeção e olha aonde nós estamos chegando com essa tecnologia. E vou ainda aprofundar mais, principalmente com a inteligência artificial. Hoje, você vai num site com a inteligência artificial. Você vai lá, você só escreve assim: quero preparar eu quero preparar slides ou preparar um curso que eu vou ministrar sobre comunicação. Você escreve lá, ele te prepara todos os slides e todo o curso de comunicação para você poder ministrar. Inteligência artificial. Tem mais? Tem muito mais coisas. Hoje você pode pegar o seu rosto, e colocar em qualquer filme de ação e tá lá você lá correndo, pulando, guiando, sei lá, nadando, fazendo qualquer coisa. Tudo porque a tecnologia, ela chegou a um nível onde muitas vezes a nossa mente ela nem consegue nem acompanhar aquilo que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós acabamos nos acometendo a isso. As novidades deste tempo e as conversações
acabam nos afastando daquilo que Deus prometeu e projetou para nós. Entenda, não estou falando para você não estudar, não estou falando para você não se preparar, não estou falando para você não ser o melhor, não estou falando para você fazer a faculdade, ou mestrado, ou doutorado, ou ser o melhor na sua profissão, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que você pode fazer tudo isso se você não reter aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Se você não reter aquilo que o Senhor ele tem preparado para você. E quando nós muitas vezes nos encontramos na situação lá que Aitofel aconteceu, o que foi? Ele reparou no ambiente, nas coisas que estavam em sua volta e esqueceu de conversar com quem? Com seu amigo. Esqueceu de conversar com o amigo. Como assim? Um amigo não é confidente? Quem tem amigo aqui sabe, não é? Muitas vezes você vai chegar e falar assim, nossa, bati o dedinho lá. Você não fala, muitas vezes a mulher não fala com o marido, mas fala para a amiga. Deus da glória, né? É assim, né? O marido, muitas vezes está lá com aquele amigo lá, não fala para a mulher que de repente escorregou lá, está com o tornozelo, chega lá com o tornozelo inchado lá no futebol, né? Está lá assim mancando, o que aconteceu? Nada, né? Mas com o amigo, meu Deus do céu, já está, né? Tudo do jeito que aconteceu, detalhe por detalhe. É o que acontece, amigo, amizade. Mas para nós vermos o que? Quando nós retemos o que Deus ele projetou para nós, quando nós retemos o perdão, quando nós retemos esta intimidade com Deus, nós estamos dando legalidade para que a amargura entre. E esta amargura ela gera um orgulho. E este orgulho nos leva à morte, como fez com Aitofel. Que ao primeiro momento que ele foi contrariado diante de uma palavra que ninguém contrariava ele, o que ele fez? Ele se matou. Loucura? Não. Muitos de nós, se nós formos contrariados, a gente faz e cria situação para todos estarem do nosso lado só para não ter mais nenhum tipo de contrariedade. Nós até chamamos pessoas que muitas vezes a gente nem conhece para poder vir conversar. Não é isso? Para confirmar uma realidade que não é sua. O que é isso? É reter aquilo que Deus quer fazer na profundidade que Ele quer fazer. Tudo para quê? Para poder mostrar que o seu orgulho, para mostrar que a sua amargura, para mostrar que aquilo que está dentro de você tem que ser exposto. E se você for contrariado, você faz o quê? Eu não quero mais nada, larga tudo e vai embora. Não é isso? Mas o que eu quero mais fazer? Vou conversar com meu amigo, vou pedir perdão, ou quero entender o que aconteceu com a vida dele, mas é meu amigo. Deus está nos esperando hoje. Deus está nos esperando. Machucou? Ou você acha que o coração da pessoa também não está machucado? Machucou. Mas não é seu amigo? Cônjuge? Não é seu amigo? Irmão, irmã? E aí? Até quando nós vamos permitir que o inimigo faça as coisas e a gente acha que nós ainda continuamos certos? Tudo por quê? Tudo porque nós temos que estar em evidência. Não, irmãos. Se for para ser humilhado e Jesus ser evidência, que seja humilhado. O importante é a eternidade. O importante é a eternidade. Nós estamos muito preocupados com a nossa posição social, estamos esquecendo dessa presença e dessa revelação de Deus em nós. Por isso que nós não estamos vendo o poder de Deus ser revelado. E diante dessas duas situações, dessa transformação que a gente retém, e muitas vezes dessa transformação das bênçãos de Deus na nossa vida, assim como aconteceu com Aitofel, nós começamos a reter o poder de Deus. Como Deus pode fazer algo acontecer dentro da nossa casa, lá no nosso emprego, na nossa vida, nos lugares onde nós estamos, se nós não temos revelado esse poder? Deus quer nos usar dessa maneira. Deus quer projetar, Deus quer fazer a glória dele ser revelada em nós, mas nós precisamos compreender que tudo começa a partir do primeiro passo que nós assumimos quem realmente nós somos nele. Jesus,
não pensou 2 vezes? Olha que sobrenatural. Jesus chegou para aqueles homens que estavam ali todos desgarrados. O primeiro ele chegou e ele falou assim, ó, vai lá, ó, volta lá e lança a rede. Ele olhou e falou assim, ó, pescador sou eu, não é? Você é carpinteiro. O que você sabe de mar? O que você sabe de peixe? Não, mas pela sua palavra eu vou. E foi. E depois ele voltou falando o quê? Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. Jesus falou, ó, vem, segue-me. Aí Jesus pega, de repente para ali e vê uma pessoa que todo mundo odiava, mesmo sendo judeu, que na época os cobradores de impostos eram os mais odiados, e ele olha para ele e fala assim, vem, segue-me. Todo mundo, eu fiquei imaginando a cena, né? Todos que estavam do lado de Jesus olharam para Jesus, acho que fizeram assim, né? Ele? Né, Jesus? E foi. E Mateus é o que detalha mais, ou detalha a vida de Jesus, sem falar intimamente, que normalmente João é o que acaba falando um pouco mais, né? Mas Mateus ele detalhou muitas coisas. Quando nós limitamos o poder de Deus, nós começamos a fazer campanhas, nós começamos a falar, nós começamos a nos dispor em algumas coisas, mas sabe que nada vai acontecer? Porque enquanto a essência não for restaurada, nada pode ser transformado. Quando a essência não for reparada, nada pode acontecer, porque tudo vai acontecer e na primeira pedrinha, na hora que bater aquela coluna, tudo cai. Porque não está estruturado aonde é para estar estruturado. A retenção nos adoece. O Senhor quer que nós paremos de reter aquilo que é nosso direito fazer. É nosso direito realizar. Mas muitas vezes nós queremos tantas outras coisas do que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você pode perceber, nós cuidamos tanto da vida dos outros que nós esquecemos até de cuidar da nossa própria vida. Nós começamos a reparar tanto nos outros que nós esquecemos de olhar para nós. Olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Olhar o grito de desespero que está do nosso lado. Olhar o grito de necessidade. Porque tem pessoas do nosso lado que estão com fome e sede de Deus. E nós estamos retendo isso. Sabe por quê? Religiosos. Eu vou falar isso, eu vou desagradar. Irmãos, que desagrade, mas que transforme. Porque a transformação é que vai trazer a revelação do poder de Deus e vai nos fazer hábeis para poder viver a alegria que o Senhor tem proposto, e vai acabar sim de uma vez por todas. Aquela palavra que era de maldição vai começar a ser de bênção, aquela palavra que era de destruição vai começar a ser de edificação, aquela palavra que outra hora era para denegrir vai ser sim para construir, e vai ser para poder fazer a pessoa crescer no âmbito onde ela nunca esperou. Mas por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque nós trazemos isso do nosso passado, carregamos isso das coisas que nós vivemos com os nossos pais, com os nossos avós, sempre chegando, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você não presta para isso, você não presta para aquilo, você vai viver dessa maneira todas as vezes. Mas em Jesus tudo muda, tudo é transformado. Irmãos, quantas sentenças foram lançadas sobre a minha vida? Quantas palavras de maldição foram jogadas sobre a minha vida? Eu nasci bastardo. O que é o bastardo? Nasci fora de um casamento. Depois que os meus pais se uniram, e depois muito lá para frente eles se casaram, há pouco tempo.
Então, quando você é gerado bastardo, tem situações que você passa que nem você mesmo acredita em você. Tem situações que você vive que você não sabe muitas vezes quem é você. Mas quando entrou Jesus, quando o Espírito Santo de Deus ele começou a fazer a obra, ele falou assim: eu sou o seu Pai. Sou eu que cuidei de você desde o primeiro dia que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe. E ele começou a transformar o improvável. Ele começou a transformar aquilo que tinha sido jogado, um emaranhado de palavras, para poder fazer conforme a vontade dele. E a cada dia Deus tem feito algo novo acontecer. A cada dia Deus tem transformado e feito algo acontecer. Mas o Senhor, Ele não quer que nós continuemos a viver uma vida onde nós falamos, mas na hora do aperto a gente fala aquilo que não deve. É difícil? Então, se fosse fácil, Jesus não tinha morrido na cruz por nós, né? Imagina que a cada dia Deus quer ministrar algo na nossa vida. Cada dia Deus quer fazer algo ser curado, sarado e liberado para nós. Mas nós precisamos agora mudar a nossa palavra. Nós precisamos primeiro receber essa transformação que vem dele. Falar de Deus é muito fácil. Todos os lugares falam de Deus. Falar da transformação de Jesus já é mais difícil. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, algo sobrenatural acontece. Onde o Espírito Santo de Deus está, algo grandioso se manifesta. Porque o Senhor, Ele quer isso de nós. Ele não quer que a gente fique nessa mesmice, ou achando que muitas vezes ir para um culto, ir para uma igreja é assim, algo que nós vamos lá para poder assistir. Não, é algo que nós vamos para poder ver a glória dele sendo manifesta através de uma palavra que vai realmente nos mostrar o caminho e a direção daquilo que nós temos que fazer. E os frutos vão para onde? Lá fora. Fruto não nasce aqui dentro, fruto se dá lá fora. Quando você passa ali, ou você olha e tem aquela situação que você está vendo e o negócio é contigo, e você olha: Senhor, o que eu faço? O Senhor já te dá a direção, você vai, e como se nada tivesse acontecendo, você continua na caminhada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá esse discernimento para você fazer. O Espírito Santo de Deus, ele te leva, mas nós precisamos agora, para que lugar nós queremos ir? O que nós temos retendo dentro de nós, ou o que está retido dentro de nós, que nós não estamos permitindo Deus fazer? Está adiantando orar todos os dias? Ler a palavra todos os dias? Sim, é bom. Mas se isso não for o seu alimento, não está servindo de nada. Somente mais uma leitura motivacional. Porque quando Jesus ele veio, eu acho tão tremenda aquela passagem, quando Jesus ele estava nos lugares, a presença dele é que transformava a realidade daquele lugar. A presença de Jesus onde nós estivermos, ela tem que mostrar quem nós somos, não nós falarmos quem nós somos. E para isso, nós temos que permitir, não reter mais, para nós não ficarmos mais doentes. Assim como aconteceu com Aitofel. Nós não podemos mais reter aquilo que está dentro de nós. Nós não podemos mais reter aquele negócio de: Senhor, eu quero te servir, mas eu quero te servir agora do seu jeito, não do meu. Nós não podemos mais reter aquele negócio: Senhor, eu sei que tive decepções, mas Pai,
eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não para que ninguém me veja, mas para que o Senhor me veja. O Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Mas como nós lemos aqui em Lucas, e como Ele disse para nós, observe tudo aquilo que o Senhor está te colocando nas suas mãos. E olhe da maneira que o Senhor Ele quer te levar hoje. Não do modo que você sempre esteve acostumado. E eu vou falar uma coisa, irmãos. A hora que a gente pergunta para Deus, Deus muda tudo. É loucura? Não, não é loucura. É experiência de vida. É viver aquilo que o Senhor Ele fala. Muitas vezes a gente pega assim, não, eu tenho que orar desse jeito, nessa posição. Deus chega e olha e fala para você, fala comigo agora. Não, mas eu não estou na posição correta para poder te orar. Deus fala assim, para com isso. Acorda, o mundo ele está mudando e eu preciso fazer você entender que a minha palavra ela não muda. E você é transformado por ela. Então, a minha intimidade contigo é onde você estiver, na hora que você estiver, na posição que você estiver e como você estiver. Porque essa presença que eu quero levar você nos lugares, que eu quero te colocar diante de uma sala de aula, quero te colocar na faculdade, quero te colocar no emprego, quero te colocar diante de clientes, quero te colocar diante de igrejas, quero te colocar diante de situações. É esta presença que eu quero manifestar. Mas eu preciso que você não retenha mais. Olha que tremendo. Porque, irmãos, isso é muito sério isso. Esta semana eu fiquei um pouco aventado. O médico disse que era gripe. Eu falei assim, eu estava tentando achar gripe, mas tudo bem, né? Ele falou, eu não estudei medicina para poder saber, mas tudo bem. Deixa, estava tentando achar. E na hora o Espírito Santo de Deus falou, não é isso. Eu, Senhor, agora sobrou para mim, já sei o que é. Ele é então. Não retenha aquilo que está na sua vida. Eu falei, Senhor, muito sério isso. Ele falou, não retenha. Porque quanto mais você reter, mais você vai sentir. E mais você vai parar. E mais você vai ficar me perguntando, não entendendo o que está acontecendo. Porque todas as vezes que você retém aquilo que Deus mandou você fazer, ou a presença dEle, você adoece. Então não deixe, Senhor, te colocar numa situação para que você desperte. Faça, mas sempre esteja se atualizando com o Senhor. Como assim? Agora Jesus coloca lá sempre atualizações disponíveis. Então, uma coisa que eu aprendi do Espírito Santo é isso. A cada dia tem algo novo para nós. Acabou. Então, cada dia Ele quer te atualizar, Ele quer te mostrar quem Ele é, Ele quer mostrar a sua glória, Ele quer mostrar a sua presença. Você leu essa palavra hoje, mas amanhã, a mesma palavra que você vai ler, Ele já vai te mostrar num outro lugar, de uma outra maneira, de uma outra forma. Sabe por quê? Porque Ele começa a te atualizar. Você deixa de estar com aquelas coisas velhas, marcadas, aquele negócio que você carrega e fala, tem que ser desse jeito, e você começa a falar, Senhor, o que eu tenho que fazer? De que maneira eu tenho que fazer? Como eu tenho que te servir, Senhor? Como eu tenho que me posicionar diante dessa situação? Como eu tenho que falar? Porque quando nós não retemos a transformação, quando nós não retemos as bênçãos, e quando nós não retemos o poder de Deus, o Senhor faz nós vivermos a cada dia algo novo, algo que vai até mesmo impactar a nossa própria fé, porque nós vamos falar, nossa, mas eu tinha fé para isso, e Ele fala assim, não, isso já está dentro de você, mas você nunca quis usar. Por quê? Porque eu sou o Deus que ativo em você uma fé sobrenatural, basta você querer e basta você usar esta fé que está dentro de você. Como assim? Porque a gente esquece que a palavra
ela tem poder. E quando o Senhor ele fala que nós temos que fazer, Ele não está chegando e falando que você tem que fazer desse jeito. Ele está falando, faça. Ele não pega e fala assim, agora você vai ter que pegar do modo que você... Não, ele fala assim, faz. Quer orar? Ore. Quer meditar na palavra? Medite. Quer falar do amor de Deus? Fale. Quer orientar filhos? Oriente. Quer conversar com o cônjuge? Converse. Mas não do modo mais que você quer. Não do modo mais que você entende. Mas do modo que Jesus tem transformado. Do modo que o Senhor ele tem feito. Que quando nós lançamos fora toda esta retenção, o rio de Deus ele começa a fluir, não é? A gente tira toda aquela canalização que a gente faz, né? Deus tem que fazer desse jeito, né? Não, Deus faz do jeito dele. A gente vai arrancando e o rio começa a fluir de novo, né? A gente começa a parar de perder, ou perde esse negócio, tem que ser, não, anda tudo, ó, destrói, deixa o rio fluir, ó, deixa o rio fluir, deixa fluir, ó, deixa fluir. A hora que ele flui, do nosso interior começa a sair o quê? Fluem rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas começam a nos levar novamente a saúde, a alegria, a paz, e nos levam a viver em uma só condição, a condição de filhos. Filhos estes que sabem o que o Pai quer. Filhos esses que não estão preocupados com a herança, só estão preocupados com a eternidade. Filhos esses que não estão nem um pouquinho preocupados com as coisas que vão ter, porque eles já sabem que vão ter, porque o Pai assim os fez e o constituiu para ter. Filhos que não estão preocupados em denegrir a imagem de ninguém. Filhos que só querem lançar palavras que vão edificar e transformar a vida das pessoas. E até mesmo, como diz a própria palavra, até mesmo do próprio inimigo. Porque quando o inimigo ele olha para você e fala, olha para você e fala, ixi, isso aí não está nem aí com o que eu estou fazendo, ele vai virar as costas e vai falar, para, eu estou fazendo de tudo para derrubar, estou fazendo de tudo, ele vira as costas, não está nem aí, ele pega e bate em retirada, mas antes ele vai querer saber, ei, o que está acontecendo na sua vida que você não liga para aquilo que eu estou fazendo? É onde você usa aquilo que o Senhor te deu. Porque hoje estou vivendo da maneira que Jesus quer que eu viva. Hoje estou vivendo da maneira que o Senhor quer para a minha vida. Não do modo que o mundo tem oferecido, ou do modo que as pessoas querem que eu viva. Porque muitas vezes a imposição, ela começa a acontecer e ela faz isso em nós. Mas quando você pode perceber, o que nós lemos aqui, em algumas traduções falam, quando há a generosidade. Você vai falar assim, nossa, mas de onde tinha essa palavra? Onde estava escrito isso daqui, né? Então, quando nós damos aquilo que hoje nós somos, nós vamos começar a colher aquilo que as pessoas muitas vezes não entendem, mas vão começar a entender o porquê que nós agimos daquela maneira e o porquê nós falamos daquela maneira. E quando a palavra ela é liberada, uma vez liberada, na essência da obediência, tudo é transformado. Se você precisa de uma transformação hoje, precisa que realmente o Senhor libere tudo que Ele tem para liberar na sua vida. Que este poder continue se manifestando ou se manifeste da maneira que foi a promessa de Deus. Queira que Ele faça hoje. Reconheça Ele. Reconheça esse senhorio na sua vida. Mas eu estou tanto tempo na igreja, não estou preocupado com tanto tempo de igreja. Não falei isso. Não estou preocupado se você já sabe a Bíblia mais do que eu, também não. O Senhor está falando, de uma vez por todas, pare de reter aquilo que Deus tem para a sua vida.
Tome um posicionamento e comece a viver tudo que o Senhor tem para você hoje. Nada e ninguém pode paralisar aquilo que o Senhor começou. Pois aquele que começou a boa obra, até o dia de Cristo Jesus, Ele vai aperfeiçoar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite, quebra este pacto, quebra essa aliança que você fez. Hã? É. Porque tem pessoas que estão do seu lado, não estão preocupados com sua saúde. Eles só estão preocupados em que você esteja do lado deles. É só isso. Então, com quem temos nos aliado? Com qual perspectiva de vida? Estamos muitas vezes julgando pessoas e situações. Pare agora. Não sei o que tem acontecido na sua vida desde então ou até este momento que você adentrou por essas portas. Mas comece a entregar isso para o Espírito Santo de Deus. Comece a entregar isso para o Senhor. Comece a entregar isso para o Senhor. Muitas vezes a gente olha e muitas vezes nos vê tão enfraquecidos diante das coisas que estão acontecendo. Não jogue a sua responsabilidade para os outros. Assuma a sua responsabilidade. Não jogue aquilo que você é ou quem você é para aquilo que as pessoas querem que você seja. Deixa o Espírito Santo de Deus Ele ministrar e mover sobre a sua vida nessa noite. Que nenhuma retenção mais te adoeça, ou te faça parar, ou te faça murmurar, ou te faça falar coisas que você não quer dizer. Mas que antes, através desse entendimento da palavra, você comece a viver o perdão, a sinceridade, a santidade. Comece a viver a profundidade que Deus Ele te chamou para viver. E muitas vezes nós vamos até ter que pedir perdão. Peça. Fraco não é aquele que pede perdão. Fraco é aquele que se sente orgulhoso e acha que foi o outro que errou. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Não se preocupe, porque ainda que o outro ache que estava certo ou não, o importante é a sua atitude e você transformar aquele ambiente em ambiente de glória. Não esqueça que sai da sua boca gera frutos. E a primeira colheita vem 30 vezes mais. Receba em nome de Jesus, nesta noite, o bálsamo do Senhor. Lance esse peso agora nas mãos do Senhor. Muitas vezes você está carregando ou está querendo ficar debaixo de um jugo e carregando um fardo que você não perguntou para o Senhor se era. Coloca nas mãos dele agora e carregue o jugo dele. Ou melhor, entre no jugo dele e carregue o fardo dele. Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui, Senhor querido, através desta palavra profética, Senhor. E esta palavra nos diz, Pai, que nós não podemos mais reter a transformação. Nós não podemos mais reter as suas bênçãos. Nós não podemos mais reter o seu poder, Senhor. Então, em nome de Jesus,
que tudo aquilo, Pai, que foi dito, que foi falado, que foi prometido e liberado para as nossas vidas, que venha em nome de Jesus. Que seja quebrado agora todo este espírito de enfermidade que tem assolado, Senhor, as mentes, espírito de enfermidade que tem assolado os corpos, espírito de enfermidade que tem assolado os olhos, espírito de enfermidade que tem assolado as colunas, tanto cervical quanto lombar. Em nome de Jesus, que todo este espírito de enfermidade que veio através desta legalidade do orgulho, Pai, eu peço perdão pelos pecados por eles cometidos agora em nome de Jesus, e que haja, Senhor, a sua cura, Pai, em nome de Jesus, e que a sua presença venha e seja real. Que tudo aquilo, Pai, que está sendo gerado, ou tudo aquilo que foi colocado, todo tumor que muitas vezes parece ter ali aparecido, Pai, nós profetizamos a cura agora, em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja real e manifesta, e que a sua glória seja presente, e que em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com o profeta, Pai, faça, Senhor, em nossas vidas, que nós possamos, Pai, ser tocados, ó Senhor, com esta brasa viva, ou ser tocados, Pai, com esta tenaz, e que a nossa boca, elas saiam palavras que vão edificar, que vão construir, que vão fazer com que o seu reino seja estabelecido em todos os lugares aonde estivermos, e que o nosso caráter será completamente transformado, e ficará igual ao caráter de Cristo. E que a nossa vida, Senhor, começará a frutificar de uma maneira grandiosa e poderosa, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti. E que todo este peso agora saia da vida dos Teus filhos. Fora, em nome de Jesus. Fora, em nome de Jesus. E que este bálsamo venha, Senhor. Vem, Pai. Que haja cura. Que haja transformação. Que haja liberação agora, Pai, em todas as áreas, na vida dos Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deixe esse poder fluir através da sua vida. Você tem o poder de edificar. Você tem o poder de construir. Você tem o poder de mudar ambientes. Como assim eu? Através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Mas entrega tudo. Dependa dele em tudo. Deixe ele te forjar em tudo. Não se venda por nada. E mantenha aquilo que o Senhor, ele tem projetado e preparado para você. Amém? Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor.